Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos começar a leitura do livro de Esdras. Vamos começar a falar da nossa vida espiritual, como igreja de Cristo. Quando eu falo igreja de Cristo, eu estou falando de você. Eu não estou falando de um templo religioso. Eu estou falando de você. Então, sempre que eu falar igreja de Cristo, pode saber que é você e sou eu, somos nós de que eu estou falando. Decreto de Ciro. Vamos lá, Esdras 1, do 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito, e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar ouro e prata, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Irmãos, vamos antes do livro de Esdras. Nós vimos que Jerusalém foi destruído várias vezes por causa do Israel, vamos dizer assim, né? Israel, desde o início, foi destruído várias vezes, o povo que eu estou falando, por causa de desobediência. E numa dessas vezes, que ele foi destruído, aconteceu o seguinte: antes dele ser destruído, uma dessas vezes antes dele ser destruído, eu vou tentar resumir. Vocês se lembram de uma passagem bíblica que fala de Ezequias, um homem que foi segundo o coração de Deus também, um rei muito poderoso na mão do Criador, que venceu o rei Senaqueribe. Ou melhor, o Criador venceu o rei Senaqueribe e deu essa vitória enorme para Ezequias. Vocês se lembram disso? Foi algo assim muito grande. Ele ficou doente. E no período que ele ficou doente, Isaías vai lá na casa dele e fala para ele: você vai morrer. Ele vira para a parede e chora. Você já deve... Eu vou falando assim que de repente você já ouviu alguma pregação que te faça lembrar dele. Isaías volta de novo para falar com Ezequias e fala: olha, você tem mais 15 anos de vida. Deus está te dando mais 15 anos de vida. Está curando essa doença aí, mais 15 anos você tem de vida. Quando ele melhora, um rei da Babilônia envia pessoas e presente para rei Ezequias. E quando essas pessoas chegam lá, estou resumindo, simplificando, tá bom? Não vou ficar aqui contando detalhes, depois vocês procuram na Bíblia e lê. Ezequias mostra o reino, mostra tudo que ele tem. Aí esses homens vão embora. Aí Isaías chega de novo para Ezequias e pergunta: vem cá, aqueles homens vieram de onde? Da Babilônia. O que eles viram que você tinha? Não tinha nada aqui que eu não mostrasse, eu mostrei tudo. Aí Isaías profetiza para ele: pois bem, tudo que você mostrou, todas as riquezas que foram acumuladas desde o início, antes de você vir, antes do seu reinado, tudo isso vai ser pego pela Babilônia. A Babilônia vai tomar tudo isso com os seus filhos e começa a profetizar que até as pessoas importantes daquela nação seria tomado pela Babilônia. Ezequias fala: boa palavra é essa. Por quê? Porque não aconteceria no tempo dele, e sim em gerações depois dele. Anos depois, a gente vai correr um pouco mais na Bíblia, nós vemos o profeta Jeremias brigando já com outro rei que estava no poder, naquele período, que não queria obedecer à lei, que não queria obedecer os mandamentos do Senhor. E Jeremias briga ali com aquele povo, com os falsos profetas, e ninguém quer se consertar, aquela bagunça toda. E Jeremias então profetiza no final das coisas: olha, a Babilônia vem.
A Babilônia vem e vai tomar a cidade, vai castigar, vai matar, vai fazer acontecer, e ainda vai pegar o rei e vai fazer isso e aquilo com o rei e tudo mais. O que acontece? A Babilônia chega. A Babilônia chega, pega todo mundo e aquela confusão. Vamos atravessando um pouco mais na Bíblia. Daniel e vários rapazes de importância para aquele povo, para aquela nação naquela época, foram pegos e levados até aonde? A Babilônia. Se cumprindo toda a profecia que o Criador falou. Tudo que ele falou estava se cumprindo. Eles foram levados à Babilônia. Ali a gente vê que Daniel atravessa por várias épocas e tal, nananã. E Jeremias havia profetizado, como a gente acabou de ler aqui, que teria um tempo em que uma nova geração, né, fala da quantidade de anos, a gente vai ver isso também nas profecias do livro de Daniel, eles voltariam de novo para reconstruir o templo. Eles iam reconstruir tudo, reconstruir o templo. Ok. Jeremias profetizou isso. Daniel viveu na Babilônia, passaram-se alguns reis da Babilônia enquanto Daniel vivia ali na Babilônia. Você vai ver que não foi só um rei que tinha ali. Então, agora, finalmente chegamos aonde? No livro de Esdras. Finalmente o povo agora pode voltar. Vamos reconstruir a cidade, segundo Jeremias profetizou, igual a gente acabou de ler aqui. E por que nós vamos reconstruir? Por causa da desobediência do povo lá atrás. Porque o povo foi desobediente. Aqui, o Criador dá toda a condição para que eles sejam reconstruídos. O Criador levanta Ciro. Você vai ver as profecias em Isaías, falando de Ciro. Isso tudo é só uma introdução, tá, irmãos? Você vai ver no livro de Isaías várias profecias falando de quem? De Ciro, o meu ungido, aquele que eu vou levantar e vou construir e tal, que serve para aquela época, mas também serve para algumas coisas que vão acontecer no futuro, no nosso futuro. Então, agora deu partida, agora iniciou. Agora vamos começar a construção do templo. E o que nós podemos aprender até aqui com essa introdução que eu passeei em alguns livros para tentar explicar para vocês? Se nós estamos reconstruindo, sinal que em algum momento caímos. Sinal que em algum momento teve alguma área, às vezes não é nossa vida toda espiritual, às vezes é por causa de alguma área ali espiritual. Mas enfim, isso acaba mexendo com todo, né? Não adianta, mas vocês entenderam. Sinal que em algum momento nós caímos. Por que eu voltei lá na história? Para nós entendermos e pararmos para pensar o seguinte: como eu parei aqui? Por que agora eu preciso ser reconstruído? Por que agora eu tô sem força, eu não tenho mais força como eu tinha antes? Porque também eu fui lá atrás falar de Ezequias, porque o Criador, antes de acontecer as coisas, ele fala com aqueles que são servos dele, e nós devemos nos lembrar do que ele falou lá atrás, antes da fraqueza vir. A gente tem que se lembrar do que ele falou lá atrás, antes da queda vir. Da mesma forma que ele falou com Ezequias, ele fala com a gente. Olha, cuidado com isso aí, ó. Lá na frente tem um perigo. E isso também serve de alerta para pessoas que agora estão recebendo vários alertas através da palavra e de repente podem estar ignorando esses alertas que o Criador está dando. Olha, lá em Ezequias, em outro livro que não tinha nada a ver, foi profetizado. E aconteceu, e a gente vai ver vários personagens bíblicos atravessando essa profecia que o Criador deu. Se ele tem avisado você de alguma coisa, se ele tem me avisado de alguma coisa, vamos tomar cuidado. Não vamos ignorar. Às vezes ele fala coisas que pra gente a gente fala assim, eu jamais. Vamos tomar cuidado.
Porque Ele é Deus, Ele sabe das coisas, Ele sabe da influência do mundo espiritual. Tem pessoas presas espiritualmente em lugares que eu acho que racionalmente, se a pessoa tivesse espiritualmente, se a pessoa não tivesse aquelas escamas nos olhos, ela não estaria ali. Ela escolheria estar em outro lugar. Eu acredito nisso, entendeu? Tanto que muitas de nós, quando a escama cai, a gente fala, gente, o que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Por causa de cegueira espiritual. E a cegueira espiritual vai entrando à medida que a pessoa vai desobedecendo. Entende? E isso faz com que a pessoa mude a rota dela, às vezes sem perceber. O Criador dá condições para uma reconstrução? Dá. Mas a gente vai ver o trabalho que dá para uma reconstrução. Então, se você não está nessa fase de reconstrução, você está só para fortalecimento, você vai acompanhar essa leitura para fortalecimento, porque você já está fortinho, você quer se fortalecer ainda mais, observe, porque é muito difícil uma reconstrução, não é tão fácil assim. Observe o que o Criador tem falado para você, cuidado com essas amizades, para de ir para esse lugar, para de assistir esse tipo de vídeo que você assiste, para de ver esse tipo de conteúdo, para de falar esse tipo de coisa, para de se envolver com esse tipo de coisa. Tudo que é perfeito, bom e agradável, se envolva com isso. Não se envolve com isso daí, que isso daí não agrada ao meu coração. Observa o que o Criador tem falado com você. Uma reconstrução é muito difícil. E quem está aqui e vai acompanhar, pela misericórdia, para ser reconstruído, sabe como está sendo difícil. E agora mesmo deve estar falando, é difícil mesmo, porque é difícil. Não é fácil. E para quem está sendo reconstruído, por favor, antes da gente começar essa série, dessa leitura, pare e medite. Quais foram as palavras que o Criador te deu antes da queda? Quais foram as instruções que Ele te deu do que você devia fazer ou deixar de fazer antes da queda? Para que você não repita. Não adianta a gente ser reconstruído e não ter uma consciência viva da onde nós estamos pisando e do que nós estamos fazendo, senão a gente volta de novo para o mesmo erro. E a palavra fala, Cristo nos ensina que quando um demônio sai, a casa está vazia, ele vê que a casa está vazia. Quando ele vê que a casa está vazia, ou seja, está sem a presença do Espírito Santo, por causa do pecado, por causa da desobediência, que também é pecado, ele volta com mais 7, de forma que a pessoa vai piorando. Veja como você caiu. Uma coisa que a igreja cristã ignora, quando eu falo igreja cristã, agora você vai entender, eu vou falar repetidas vezes, de propósito, porque nós temos que nos acostumar com a ideia que nós somos a igreja de Cristo. Então, quando eu falar igreja, eu vou sempre repetir isso, é de você que eu estou falando. Uma coisa que a igreja cristã ignora, você e eu ignoramos, são os nossos pecados. Tem pecados que são mais aceitáveis socialmente, tem outros que não. E às vezes a gente pega esses que não são aceitáveis, até no nosso meio, e a gente quer ignorar fingindo que não tem, que aquilo não está ali. A gente quer ignorar, isso não é possível que isso aqui esteja na minha vida, eu vou ignorar, eu vou fingir. Não faça isso. Muitas quedas vêm porque as pessoas não reconhecem que aquela é a área de fraqueza dela, elas não conseguem reconhecer. Aí chega um momento que o inimigo vai trabalhando, a pessoa acaba caindo naquilo ali, porque ela não quis reconhecer diante do Criador que ela tem sim aquela falha, que ela tem sim aquela brecha. É onde? É na área sexual que você é mais sensível, que você tem falhas, porque todo mundo tem falhas, irmãos, todo mundo tem fraqueza. Eu tenho fraquezas, você tem fraquezas, nós não podemos ignorar elas. Aí é na área sexual, você fala demais, você fala da vida dos outros, porque fofoca é pecado pro inferno, isso está escrito na palavra. Vejam os vídeos de doutrina bíblica que vocês vão ver isso lá. Vai pro inferno quem pratica fofoca. Isso não tem nada a ver com cristão.
Área de fraqueza. É o que área de fraqueza? Violência. Você gosta de assistir coisas que tem violência? Coisas que vê demônio matando os outros? Você sente prazer nisso? Você sabe que o Criador não sente prazer nisso? Que Ele não está nisso? Que isso são coisas de espíritos malignos? Essa é sua área de fraqueza. Admita. Trabalhe ela junto com o Criador para que você seja puro, santo, separado para o Criador. Mas não admitir faz a gente ter queda. Porque não admitir é ter orgulho. É não querer admitir que você é ser humano como qualquer outro, que você tem falhas e erros como qualquer outro. Eu estou aqui ensinando a palavra para vocês, mas eu admito, eu tenho áreas de fraqueza, que eu tenho que entregar constantemente na mão do Criador, senão eu sei que eu também sou devorada pelo mundo espiritual. Todos nós temos, e o inimigo conhece, e o Criador conhece. O problema é a gente querer reconhecer. Nós temos que reconhecer as nossas áreas de fraqueza, ver como nós caímos, se nós não caímos, ter cuidado, prestar atenção no que o Criador está falando, e se ele falar olha, você vai acabar parando lá, e você olhar e falar, não, isso daí nem essa palavra não é para mim, porque eu jamais pararia lá, eu não tenho esse perfil de parar lá. Se ele está falando que você pode acabar parando lá, ele sabe do que ele está falando. Então, assim, essa é a introdução para que a gente tenha consciência, né, uma consciência mais viva do que nós vamos ler, uma consciência mais viva de quem nós somos e do que o nosso Deus pode fazer por nós. A partir disso, irmãos, dessa consciência pessoal que nós temos de nós mesmos, nós largamos a hipocrisia, e eu creio que a frieza espiritual até diminui. Porque agora eu não taco pedra no outro, porque o outro tem um pecado diferente do meu, porque eu reconheço que o outro também tem pecado como eu. Que filosofia, né? Eu reconheço que eu não sou tão santo assim como eu achava que era, mas eu preciso mais ainda de Deus para ser santo. E vou precisar até o final, até Ele vir me transformar. Para finalizar, finalmente, essa palavra enorme, que eu não ia falar tudo isso, mas, né? Irmãos, Cristo vai nos dar condições de nós reconstruirmos áreas que foram destruídas. Cristo, Ele nos dá hoje a proposta de você vai conseguir, eu vou te ajudar. Ele deixa pra gente essa proposta. E para aqueles que estão sendo avisados de N coisas aí, observe para que isso não aconteça com você e se fortaleça a partir daqui, para que isso não aconteça com você. Fiquem com essa palavra de Esdras. O Criador dá condições, é possível um recomeço. Vamos recomeçar e vamos nos fortalecer através dessas palavras aqui que a gente vai ler em Esdras, que eu não sei nem como é que vai ser o Criador que vai dando direção pra gente. E vamos que vamos, gente. Não, olha, eu sou simples, tá? O meu conhecimento é muito limitado, então não espere algo assim enorme e grandioso, porque o meu conhecimento, como vocês veem aqui no canal, é muito simples, tá bom? Então fiquem em Cristo e até o próximo vídeo, onde nós vamos... Então aqui nós terminamos o vídeo, onde nós vamos começar a falar sobre a nossa vida espiritual, tá bom? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!